Olá, o MyBI é um software para criação de dashboards, criação de BI, que pode ser integrado no sistema em OEM, tanto na versão desktop quanto na versão web. Possuímos indicadores do tipo gráfico, do tipo de indicadores circulares, de cartões e indicadores de pivot table, onde permite que o cliente tenha uma maior interação fazendo a sua própria visão de análise. Essa tela a gente tem alguns indicadores de gráficos, temos algumas outras telas, por exemplo, vamos ver uma outra tela com mais indicadores, onde a gente tem o componente de cartão, temos o componente velocímetro, que é um indicador circular, demonstrando a meta mensal nesse caso. Aqui a gente pode ver custo versus vendas, ou podemos ver o valor total. Caso o valor seja atingido a meta, fica uma flechinha verde, ou se não, nesse caso, o vendedor não atingiu a meta, no caso dessa linha M, e o sistema exibe uma flechinha vermelha com o resultado negativo e o percentual que faltou para ele atingir. É possível fazer diversos filtros na aba. Nesse caso, a gente tem um filtro de árvore, onde conforme a pessoa seleciona, os resultados da tela vão mudando. Se a gente clicar duas vezes também em algum gráfico, a gente consegue expandir essa informação e utilizá-la como filtro também. E na flechinha que a gente tem aqui, a gente pode voltar ao nível anterior. Nesse caso, a gente tem vários produtos, por exemplo, vamos clicar no produto 568. Dois cliques no produto 568, a gente tem a lista de todos os vendedores que venderam esse produto. Vamos ver aqui no modo desenvolvimento como que a gente pode criar o indicador do tipo gráfico. Aqui a gente tem uma tela onde temos uma barra de ferramentas com diversos indicadores para a gente poder criar. Vamos apagar esses indicadores que já estão feitos e vamos criar novos indicadores aqui. Para apagar, a gente clica no botão deletar com algum indicador selecionado. Vamos apagar todos aqui e vamos criar um novo. Com a fonte de dados já exibindo os campos que a gente tem disponível para criação, a gente clica em algum indicador, por exemplo, vamos clicar aqui no gráfico e a gente arrasta os campos para os devidos argumentos aqui nos dados. Por exemplo, o campo preço total, a gente pode arrastar para o campo de valor. Em argumentos, a gente pode arrastar campos do tipo texto ou campos do tipo data. Vamos arrastar o grupo nesse caso. A gente já tem um gráfico aqui, rapidamente a gente consegue fazer um gráfico. A gente pode, por exemplo, alterar aqui a formatação desse gráfico para ele exibir o resultado na nossa configuração aqui, que no caso é valor, e podemos alterar também para ser exibida a legenda dos números aqui, sem a necessidade de encostar o mouse para ver no tooltip. O tipo do gráfico a gente também pode alterar, caso a gente quisesse linha, poderíamos alterar aqui nessa tela, um gráfico de área, por exemplo, vamos deixar aqui no de barra mesmo. Vamos supor que a gente queira saber o que representa cada linha de percentual vendido. Nesse caso a gente arrasta mais o campo de percentual e vamos alterar aqui em cálculo para percentual do total do argumento. Agora, quando a gente encosta o mouse em cima, a gente tem um percentual de cada item. No caso da linha A foi 11,75%. Nessa linha M a gente tem 28,5%. A gente clica na frente aqui, opções comum, plotar no eixo secundário, vamos utilizar um gráfico de linha. Fica mais fácil agora para a gente ter a representatividade do percentual. A gente também pode alterar para outros tipos de cálculos, como por exemplo um gráfico acumulado por argumento. Aqui a gente tem acumulado. Temos também percentual da diferença, rank ao longo de argumentos, e a gente também pode customizar outros tipos de visualizações. Vamos supor que a gente quisesse saber qual seria o produto que foi vendido ao clicar no grupo. Então a gente arrasta o campo de produto, vamos em informações, marcamos expandir. Quando a gente clicar em alguma barrinha de linha, a gente tem o produto expandido. No caso aqui, como a gente tem bastante produto, a gente poderia estar usando um top 10. Habilitamos aqui, vamos colocar top 10 produtos. Ok. Pronto, a gente tem um top 10. Clicamos em alguma linha. Temos o top 10 de produtos vendidos da linha C. A gente salva essa visualização. Podemos também criar um outro componente, como uma grade aqui do lado. Vamos arrastar alguns campos. O campo ramo e o campo preço total.
Vamos arrastar novamente o preço total para cá do lado e arrastar ele novamente para cá. Temos agora um gráfico e uma tabela. Vamos colocar a tabela embaixo do gráfico. No segundo campo de total, a gente vai utilizar a opção de percentual. Então a gente altera para barra em medida. No terceiro campo, a gente vai criar uma regra. Então a gente pode vir em regra de formato. Vamos colocar um intervalo aqui de 4 ícones, onde o sistema vai calcular para a gente automaticamente o percentual. De 0 a 25% vai ser vermelho, 25% a 50% a flechinha amarela, 50% a 75% amarela para cima, e acima disso o percentual será com a flechinha verde. A gente dá um OK e o sistema já fez aqui para a gente o percentual. Também poderíamos criar outros tipos de regras. A gente pode vir aqui, utilizar escalas de cores, gradiente, intervalos. Dá para a gente criar barras de gráfico dentro dessa visualização. E podemos também utilizar, por exemplo, o campo de expressão, onde a gente consegue criar uma regra vinculada ao banco de dados, onde a gente poderia dizer se o campo preço total for maior ou igual ou menor a algum outro campo, ou simplesmente a gente pode digitar um valor aqui. Digamos que a gente queira que quando for maior, fique o ícone do certinho positivo aqui no campo de ramo. Aplicar, nesse caso todos nós são maiores, nos dá um OK, ele cria aqui pra gente a regra. Poderíamos também expandir nessa grade, a gente pode colocar o campo de grupo aqui, marcamos a opção em informações expandir, ao clicar em algum ramo, por exemplo arquitetos, é expandido as linhas e voltamos aqui. Podemos publicar esse resultado na web, no botão publicar. O sistema ele vai fazer uma exportação de todos esses itens que a gente criou agora e vai enviar para nosso servidor web que está configurado na internet. E vamos ver esses dados. Temos aqui na web o gráfico que foi publicado através da versão desktop. A gente clicando em alguma barrinha, a gente possui os mesmos efeitos que a gente tem na versão do desktop. E aqui embaixo a gente tem também a grade, onde a gente clicando também a gente possui o mesmo efeito dele expandir as informações, conforme a gente vai acessando os níveis dos campos. O sistema vai alterando, agora ele mostrou os grupos pra gente. Aqui em cima a gente pode ver a informação de alguma barrinha, por exemplo, clicando nessa. Ele vai expandir essa linha e mostrar os produtos pra gente. A versão web pode ser acessada tanto do desktop, notebook, tablet ou no celular. Voltando aqui para a versão desktop, dá pra gente criar mais alguns indicadores. Por exemplo, a gente poderia utilizar um filtro de faixa nessa aba para filtrar os argumentos. Então a gente vamos arrastar um campo de data e agora vamos arrastar um campo de valor ali em valores. Vamos alterar aqui o argumento para dia, mês, ano. Dessa forma a gente possui um filtro um pouco maior, ó, onde a gente pode alterar o tipo dele. Vamos colocar um gráfico diário e podemos personalizar esse filtro. O cliente clicando aqui, ele pode escolher a data que ele quer ver, qual o período que ele deseja analisar. Então clicou, deu um OK, o sistema recarrega as informações de acordo com o período, ou a pessoa pode simplesmente selecionar aqui qual o período que ela quer analisar. Por exemplo, se houver algum pico de vendas ou um baixo número de vendas, ela pode selecionar especificamente aquele período para analisar. É possível editar os períodos, customizando eles. Por exemplo, vamos adicionar aqui para a pessoa visualizar o mês atual, os últimos 7 dias. Vamos pegar aqui também o dia de hoje e os próximos 7 dias. Vamos deixar o dia de últimos 7 dias como default. A gente fecha. Clicando aqui agora, o cliente tem opções mais rápidas para ele clicar e analisar a informação. Por exemplo, o mês atual. Aqui já muda para o mês atual, ou se ele vai nos próximos 7 dias, hoje e assim por diante. Ou ele pode personalizar clicando aqui, período personalizado, escolher a data que ele quer visualizar.
Possuímos também aqui no dashboard um componente chamado mapa, que a gente pode fazer diversos tipos de informações com ele. Dá pra gente fazer um mapa, por exemplo, para visualizar a quantidade de clientes por estado, por município, valor vendido, onde quando a gente clicar no item, a gente pode ter uma tabela ao lado, ou podemos também ter um gráfico que vai demonstrar melhor essa informação pra gente. No caso aqui, conforme eu vou selecionando as cidades, a gente tem aqui do lado as pessoas e as quantidades de viagens que essas pessoas fizeram. São mostradas aqui. E quando a gente clica na pessoa, a gente tem a data da saída que essa pessoa saiu para fazer a viagem. Então é isso, obrigado e até a próxima.